Olá, alunos do nono ano, estamos começando agora a nossa primeira videoaula do quarto bimestre e, excepcionalmente, esse nosso quarto bimestre último, ele será composto apenas de duas videoaulas, essa e a nossa segunda videoaula. Então, qual é a matéria do quarto bimestre? Nós vamos estudar o Oriente Médio e a Oceania. Então, o objetivo é estudar os aspectos físicos e humanos do Oriente Médio e Oceania, compreendendo os conflitos, relacionando-os ao processo de produção do espaço. Começaremos pelo Oriente Médio. Na região do Oriente Médio, localizam países que são os grandes produtores mundiais de petróleo, ou seja, os maiores produtores e exportadores de petróleo no mundo estão localizados nessa região. E cidades que estão em crescimento devido ao dinheiro que entra pela exportação de petróleo, os países utilizam esse dinheiro para poder modernizar e construir grandes cidades, grandes edifícios, grandes infraestruturas modernas nessas cidades que agora estão crescendo muito. Tanto por causa do petróleo como por sua posição geográfica, ou seja, o Oriente Médio é a região do mundo que liga a Europa, a Ásia e a África. O Oriente Médio é marcado por conflitos e também é alvo de interesse das grandes potências mundiais. Então vamos falar um pouco das características gerais do Oriente Médio. O Oriente Médio é uma região estratégica em termos econômico e geopolítico, visto que, como nós acabamos de falar, conecta a Ásia, a Europa e a África. Então é uma importante região ali por onde passa transporte, mercadorias em direção aos três continentes. Possuindo ainda as maiores jazidas de petróleo do mundo, que enriqueceu monarcas e sheiks, não é cheques, é sheiks, transformando áreas desérticas em cidades com centros de alto luxo. Devido ao dinheiro da exportação de petróleo, os países utilizaram na construção, modernização e reforma de cidades, criando ali grandes cidades com uma grande infraestrutura. A região é composta de 15 países ocupando uma área de 7,2 milhões de quilômetros quadrados, ou seja, somando a área dos 15 países da região, dá uma área menor que o Brasil, com uma população de aproximadamente 270 milhões de habitantes, onde em sua maioria predomina as etnias de origem árabe que professam a religião muçulmana. Israel, cuja população é predominante judaica, é uma exceção, porque professam o judaísmo e não o islamismo. Com isso, leva a região a ter muitas tensões e conflitos, principalmente entre os israelenses, de origem judaica, e os árabes, de origem muçulmana. Após as tragédias do petróleo e o controle do seu fluxo, também motiva o enfrentamento entre os diferentes países da região. Então aqui a gente tem um mapa dos países, territorialmente a Arábia Saudita e Irã se destaca, a gente tem Iêmen, Omã, Afeganistão, aqui a gente tem os Emirados Árabes Unidos, um conjunto de países ali, Catar, Kuwait, aqui temos Iraque, Jordânia, Israel, onde fica também a Palestina, Síria, Líbano, e a parte asiática da Turquia, que tem uma parte que é... Agora vamos falar sobre os aspectos físicos da região. A região, o Oriente Médio, é constituída de planaltos, circundados por montanhas com planícies situadas entre o litoral e os conjuntos montanhosos. No interior da região se destaca o rio Tigre e Eufrates, onde se localiza a planície da Mesopotâmica, de grande valor histórico e cultural. Lá na história você vê o surgimento de povos e cidades. Um dos primeiros lugares do mundo a surgir povos e cidades organizados foi nessa região da Mesopotâmia. Em virtude do predomínio dos climas árido e semiárido, os desertos marcam presença na maioria das paisagens, levando a população a se concentrar em cidades como Damasco na Síria e Riad na Arábia Saudita, que são locais onde são os oásis, onde tem presença de água. Então temos dois grandes desertos ali, parte do deserto de Saara da África pega uma partezinha do Oriente Médio e o deserto da Arábia é o principal deserto ali do Oriente Médio. Com isso, a região é uma das regiões que enfrenta o maior estresse hídrico do planeta, ou seja, o uso intensivo da água para irrigação na agricultura vem agravando a falta de água, por ser uma região de clima árido e desértico, também levando a conflitos na região. Então, diferenças religiosas e étnicas entre os povos, a questão da posse, o comércio e o fluxo de petróleo, e ainda a questão da falta de água por ser uma área desértica, leva o Oriente Médio a que a gente chama de um barril de pólvora, porque é uma região de tensão e conflito
quase o tempo todo ao longo da sua história. Então aqui a gente pode ver que tem o deserto da Arábia na região aqui, pegando o Planalto Planície principal aqui, alguns conjuntos montanhosos do lado de cá, temos aqui um outro pequeno deserto no meio dessas regiões montanhosas, o Planalto do Irã, pro lado do Afeganistão, e aqui a chamada Península da Anatólia, que pega parte da Turquia e o norte do Irã e do Iraque, aqui pegando mais para cima. Agora nós vamos falar da economia do Oriente Médio. Obviamente que a gente vai se destacar a questão do petróleo. A região concentra as maiores reservas petrolíferas do mundo, a principal exportadora do produto. Então, por que lá se concentra quase uma quantidade muito grande de petróleo, quase todo o petróleo que é explorado no mundo? Porque a região é uma dobra tectônica, né? O petróleo é um hidrocarboneto composto de carbono e hidrogênio, formado pela decomposição de restos vegetais e animais dos oceanos e mares antigos. E aí depois é soterrado por temperatura e pressão ao longo de milhões de anos, milhares de milhões de anos, forma ali o petróleo, um líquido inflamável, combustível fóssil. A região do Oriente Médio, que hoje é desértica e de clima extremamente árido, era uma região coberta por mares e oceanos, e aí devido à movimentação das placas tectônicas, essa região então concentrou uma grande quantidade de matéria orgânica de origem animal e vegetal dos antigos mares e oceanos, soterrou, depois ao longo do tempo os mares e oceanos saíram dali, e aí essa camada de resto de material orgânica se transformou em petróleo ao longo de milhões de anos. Então, a região de maior concentração de petróleo do mundo. Por serem países que concentram o petróleo, né, e o petróleo se tornando importante a partir da indústria automobilística na segunda revolução industrial, final do século XIX, início do século XX, então, começaram a ter interesse das grandes potências mundiais, na época Estados Unidos, Inglaterra, França, etc., a fazer acordo com os líderes tribais dessa região para a exploração de petróleo. Então, a população da região e esses líderes tribais dessa região recebiam muito pouco do petróleo que eram explorados por empresas estrangeiras. E aí, nos anos 60, né, para diminuir a influência das potências estrangeiras, os países da região fizeram uma organização chamada Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que reúne os estados responsáveis pela extração e refino do petróleo, né, para controlar a oferta e a demanda, né, exercendo grande influência sobre a oferta do preço de petróleo no mercado internacional. Então, os maiores produtores de petróleo do Oriente Médio, recebendo esse dinheiro porque nessa organização eles definem as cotas de produção, subiu o preço do petróleo desde os anos 60 e 70, fez então que recebesse muito dinheiro e esses países começaram a investir na diversificação da sua economia, né? Investir em setor de serviços, principalmente o turismo de luxo. Então a gente ouve falar em cidades como Dubai e Abu Dhabi, que ficam nos Emirados Árabes Unidos, foram as primeiras cidades a chamar a atenção pelos seus modernos conjuntos de edifícios, né? Grandes hotéis, o edifício mais alto do mundo é localizado nessa região e etc. Posteriormente, Oman, Catar, Kuwait, Bahrein e Arábia Saudita procuraram seguir o modelo dos Emirados Árabes Unidos, modernizando os seus centros urbanos. Então essas novas construções foram concebidas para abrigar hotéis e condomínios extremamente luxuosos, shopping center com lojas de luxo e escritórios de empresas transnacionais, além de museus e parques temáticos. As mudanças dessa modernização acarretaram uma certa ocidentalização das populações, devido à difusão da língua inglesa e à influência dos meios de comunicação dos países ocidentais. Além disso, teve o crescimento da construção civil, né, que contratou muita gente, principalmente imigrantes estrangeiros e muitos deles ilegais, transformando a região num polo de atração de empregos, motivando a vinda de trabalhadores de outras regiões da Ásia, de países mais empobrecidos e também do continente africano. Com isso, há denúncias de exploração irregular de mão de obra de imigrante composta majoritariamente de operários provenientes da Índia, do Paquistão, do Bangladesh, do Nepal, do Irã e das Filipinas. Então, por exemplo, o Catar, que em 2022 está gastando muito dinheiro para poder sediar a Copa do Mundo de futebol, há relatos de que as péssimas condições de trabalho e trabalho no regime praticamente de semi-escravidão estão sendo utilizados para construir esses grandes estádios para Copa do Mundo. Muita gente vem pressionando o Catar, né, pressionando a Federação Internacional de Futebol, a FIFA, para que faça alguma coisa a respeito, mas ninguém está fazendo nada. Então aqui a gente pode reparar, né, o mapa do Oriente Médio mostrando aí no Golfo do Pérsico, principalmente, onde estão as concentrações maior de regiões onde tem jazidas de petróleo aí. Por isso que são a região que tem a maior concentração de petróleo
do mundo. E citando rapidamente que além do petróleo, as indústrias da construção civil, têxtil e alimentícia se destacam, mas esses países do Oriente Médio não são países considerados industrializados. Tem como principal fonte de renda o petróleo, algumas indústrias têxteis e alimentares, a questão da construção civil, mas não são países industrializados. O país mais industrializado da região é Israel, devido ao apoio financeiro e tecnológico dos Estados Unidos. Né? E outra atividade que, apesar do clima deserto, é muito importante é a agricultura, realizada próximo ao litoral, que devido à influência do mar são regiões onde chove mais, e na planície dos rios que existem na região, como por exemplo o rio Tigre e Eufrates. Agora vamos falar dos conflitos no Oriente Médio. A região é marcada por grandes conflitos geopolíticos, como por exemplo a disputa entre Israel e Palestina, que judeus e árabes consideram ter direitos históricos. Então como é que funciona? Desde o começo do século XX, o movimento sionista, movimento de origem judaica, passou a demonstrar sua pretensão em construir um Estado judeu em Israel, de onde os judeus foram expulsos pelos romanos no ano de 70 d.C., é a diáspora judaica. Depois do Holocausto, ou seja, durante a Segunda Guerra Mundial, o regime nazista que escravizou e matou milhões de judeus, a comunidade internacional, então, né, para fazer uma reparação histórica do sofrimento que os judeus tiveram, dividiu então o protetorado britânico da Palestina, até então era uma colônia pertencente ao Império Britânico, né, em dois estados, um para acomodar os judeus que retornavam de diferentes países, né, ao longo de várias gerações, retornando para esse local que eles consideram sagrado, e outro para os árabes que haviam ocupado a região a partir do século VII d.C. Com isso, então, nesse mesmo espaço, dois povos diferentes que reivindicam historicamente, do ponto de vista religioso, que são descendentes e pertencem àquele espaço, isso começou a gerar um conflito muito grande. Então, o conflito na Palestina começou com a criação do Estado de Israel em 1948, após a Segunda Guerra Mundial. E não houve a criação de um Estado árabe, como previu o plano de partilha, para acomodar as populações árabes de origem palestina, né? E isso vem desenvolvendo esse conflito desde então. Com isso, grande parte dos palestinos que ali viviam se refugiou na faixa de Gaza, além de outros países da região que acolheram eles, como Jordânia, Síria, Líbano, Iraque e Egito. A partir disso, os conflitos se multiplicaram e começou a ter uma série de guerras entre os judeus, que agora no Estado de Israel, apoiado tecnologicamente e financeiramente pelos Estados Unidos, contra os países de origem árabe, que queriam apoiar a criação do Estado da Palestina para aplicar os árabes, porque todos eles se reconhecem como árabes muçulmanos. E aí houve sucessivas derrotas, né, árabes na Guerra da Partilha, na Guerra dos 6 Dias, na Guerra do Yom Kippur, consolidando territorialmente Israel e dificultando a criação do Estado da Palestina. Israel só teve condições de ganhar essas guerras em cima dos países árabes devido ao apoio dos Estados Unidos. Portanto, ao longo dos anos, houve momentos de muita tensão entre árabes e judeus na região, e a radicalização de setores de ambos os lados dificultou ainda mais qualquer possibilidade de paz, principalmente por causa da questão dos assentamentos israelenses, ou seja, além do Estado de Israel, as regiões que têm os árabes palestinos, os judeus estabelecem assentamentos judaicos nessas regiões, né, para deslocar e expulsar os árabes palestinos dali. Ainda muitos obstáculos para a paz, como determinação de limites para o Estado de Israel, a criação do Estado palestino e a garantia de segurança para ambos de que tudo isso será respeitado. Conflitos em relação ao petróleo. Só enfatizar que além dos conflitos entre árabes entre árabes palestinos e israelenses e judeus da região, ainda há outros conflitos por causa de questões religiosas. Então a gente tem, por exemplo, sunitas e xiitas, que são duas correntes de origem do islamismo, a partir do falecimento de Maomé, e eles, apesar de serem islâmicos e professarem o islamismo, eles interpretam de maneira diferente o islamismo, levando muitas vezes ao conflito. Ainda tem o cristianismo, né, como os alauítas e os coptas, que são de origem do cristianismo mais arcaico, lá da época ainda de Jesus Cristo. São religiões cristãs mais antigas, por exemplo, do que o cristianismo ortodoxo, do que o cristianismo romano e etc. Então isso também leva a ter diferenças ali de povos, levando a diferentes conflitos. Apesar do árabe
palestino contra os judeus israelenses seria o mais importante, porque é o que mais ganha reverbera ali. Apesar que atualmente a gente tem a guerra civil na Síria, devido a diferentes conflitos ali, que é muito difícil explicar a guerra civil na Síria, eu vou fazer um vídeo depois especificamente sobre isso, além de outros conflitos na região ali, como por exemplo no Afeganistão e no Iraque. Mas vamos falar desses conflitos relacionados ao petróleo. 47% das reservas mundiais de petróleo se encontram na região, atraindo potências como França, Inglaterra, Estados Unidos e Rússia, que com a intenção de explorar as jazidas, interferem na política da região, gerando muitos desses conflitos. E aí o que aconteceu? Vai conflito, vem conflito, uma série de situações, e em 2010 explodiu uma série de manifestações e protestos contra os regimes políticos autoritários, muitos desses apoiados pelas potências europeias para manter o controle da exploração de petróleo, né? Que em alguns países tomou conta das ruas com a participação da população, que foi mobilizada pela internet e pelas redes sociais. Essas manifestações ficou conhecida como Primavera Árabe. Essas revoltas populares tiveram início na Tunísia, no norte da África, se espalhou por diferentes países da região ali, como Bahrein, Jordânia, Síria, Omã, Iêmen, Arábia Saudita, Kuwait e Síria. Os manifestantes na Síria, que é um caso bem interessante, foram sufocados pelo governo do Bashar al-Assad, o que levou até a morte de ativistas contra o governo. A violência foi crescendo, diferentes grupos anti-governo começaram a pegar em armas para expulsar as forças oficiais instaladas no país, e os conflitos continuam em andamento, gerando a guerra da Síria. Aqui, para a gente ter uma ideia das diferentes etnias que compõem os povos da região, a gente tem os árabes, né? Principalmente os semitas, a gente tem os chamados iranianos, curdos, turcomanos, iranianos, os afegãos, a gente tem os turcos tártaros que habitam a Turquia, além dos gregos aqui na ilha que são os cipriotas ali de origem dos antigos gregos. Então é uma confusão de gente, né, que às vezes tem a mesma origem étnica, e essa origem étnica vai se desdobrando e essas pessoas terem também, apesar de pertencer à mesma etnia, à mesma religião, terem diferentes interpretações de cultura, língua, religiosa e etc. Então aqui a gente pode perceber, por exemplo, país Turquia, a etnia são os otomanos e o principal é o islamismo de origem sunita. No Irã, a etnia são de origem persa, do antigo Império Persa, onde se pratica o islamismo, da qual se domina os xiitas. Israel, de etnia semita, onde se pratica o judaísmo, por isso que a gente fala que são israelenses e judeus. E o Líbano, que tem semitas também, né? Ou seja, na mesma origem dos judeus, mas com interpretações diferentes, onde você tem o islamismo tanto sunita quanto xiita, e o cristianismo, composto de católicos, ortodoxos e melanitas, que são ali, junto com os alauitas, o cristianismo mais antigo. Aqui alguns dados de alguns países, né, para a gente comparar aqui. Então, por exemplo, países desenvolvidos como Austrália, Suécia e Estados Unidos, aí a gente pega o Afeganistão. Taxa de natalidade, ou seja, quantidade de pessoas que nascem a cada 1.000 habitantes. Enquanto Estados Unidos, Suécia e Austrália é baixa, geralmente menor do que 15, Afeganistão é 47, Arábia Saudita é 30, Irã que tem uma taxa menor de 16, mas Israel tem 18, Líbano 18 e Turquia 16, então são taxas de natalidade alta. Quando a gente pega a taxa de mortalidade, né, no Afeganistão é muito alta, porque é um país que ainda está em conflito, nos outros países costuma ser mais baixo, então são países que têm um grande crescimento populacional. Taxa de mortalidade infantil, que Estados Unidos, Suécia e Austrália é muito baixa, né? Já os países do Oriente Médio têm uma taxa de mortalidade infantil relativamente alta, se comparado com países desenvolvidos. Expectativa de vida em anos do Oriente Médio, nenhuma passa de 80, né? Enquanto Austrália e Suécia já acima de 80. E renda per capita aí que vai variando bastante. Encerramos então nossa primeira videoaula do quarto bimestre. Se inscreva no canal, dê o seu like lá, deixe o seu comentário e até a nossa segunda aula.